Saúde a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Queridos, abram suas Bíblias em Atos, capítulo 4, do versículo 5 ao 13, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 5 ao 13. Hoje eu vou ficar usando bastante a Bíblia, vou ir para outros textos, então deixe suas Bíblias abertas, amém? Vamos ler. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia. Senhor Deus, fala conosco essa manhã. Pai, usa-me como instrumento Teu nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, prepara os corações das pessoas que vão ouvir essa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eles sejam terra fértil, Pai, para a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Já te agradeço, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Queridos, esse texto é um texto incrível e falou muito comigo. E o contexto dele está um capítulo antes, capítulo 3, do verso 1 ao 6. E esse homem que foi curado era um homem coxo. Ele estava à porta do templo, como vamos ler aqui, e Pedro o curou. Foi o primeiro milagre de Pedro, foi esse. Vou ler aqui, Atos capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Foi esse o milagre que Pedro fez e o coxo andou. Após esse milagre, Pedro e João receberam a atenção de todos, porque um homem coxo levantou e ele começou a pregar a palavra, ele começou a pregar a boa nova, e ele discorre alguns textos. E ao final da noite, quando já era chegando a noite, eles foram presos. Mas aqueles que ouviram a sua palavra, aceitaram a palavra e acreditaram no nome de Jesus. E eles foram salvos. E chegamos na outra manhã, e é o texto que acabei de ler. E o primeiro ponto que eu queria falar aqui nesta manhã é do verso 11, que diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Quando eu li isso aqui, eu fiquei intrigado com essa palavra, angular. A pedra angular. Jesus se tornou a pedra angular. E eu fui pesquisar mais a fundo, e essa pedra angular significa que ele é o fundamento. Significa que Jesus é a base. Significa que Jesus é a rocha, ao qual nós devemos estar apoiados. E muitas vezes nós
não estamos nos apoiando em Jesus. Muitas vezes nós não estamos colocando Jesus no lugar onde ele deveria estar. Muitas vezes, aos problemas do nosso dia a dia, às correrias do nosso dia, os nossos relacionamentos, nós não estamos colocando Jesus no seu lugar, no seu devido lugar, na sua pedra angular, a sua pedra fundamental. Jesus deve ser a nossa base em tudo que fazemos. Jesus deve ser a nossa base nos nossos relacionamentos com nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso esposo, com a nossa esposa. Jesus deve ser a base. Nós devemos caminhar nos passos de Jesus todos os dias. E isso não é fácil, isso é difícil. Porém, é o que a palavra nos diz. Jesus é a pedra angular. Sem ele, nada do que foi feito poderia se fazer. Está lá em João, capítulo 1, verso 3. Sem ele, nada do que foi feito se poderia fazer. Ele é a pedra, ele é a base da nossa vida. Ele tem que ser a base da nossa vida como cristãos, em todo o momento. Por isso, nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, porque Cristo deve ser a nossa base, Cristo deve ser a nossa pedra angular. Esse foi um ponto que falou muito comigo. O segundo ponto, do verso 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Foi aqui onde Deus me levou a outros textos, e lendo esse texto, importa que sejamos salvos, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, me levou a ser salvos. Mas por que ser salvos? Porque, indo para Romanos, verso 3, 9, diz assim, Romanos capítulo 3, verso 9, diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Todos nós pecamos, todos nós erramos, e todos nós estávamos mortos em nosso pecado. Todos nós estávamos mortos, todas as pessoas que são cristãos hoje, que estão salvos em Jesus hoje, estávamos mortos para o nosso pecado. Nosso destino, nós não merecemos Jesus, nós não merecemos nada, e Ele, por sua graça, nos deu. E Jesus é a nossa única esperança, Jesus é a única esperança da nossa vida. E o interessante é que o caminho que Jesus teve que fazer para nos salvar foi um caminho tremendo. Em Isaías 53, verso 4 ao 7, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus se sacrificou por mim e por você. Jesus, o Eterno, Jesus Deus, se fez carne, se transformou em homem, foi humilhado, rejeitado pelos seus. Aqueles judeus que eram um povo dele, foi rejeitado pelos seus, por mim e por você. Hoje nós somos salvos pela graça de Deus. Hoje, em Romanos, capítulo 3 também, nos diz assim, Romanos capítulo 3, a continuação do verso que eu estava lendo, diz assim, capítulo 3, verso 21, mas agora,
sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que crerem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus é justo. Deus é justo. Ele não poderia deixar nossos pecados impunes e enviou seu Filho por mim e por você, para que ele pagasse o meu e o seu pecado, para que nós possamos ser justificados perante Deus e possamos se tornar um com ele. Jesus é o único caminho, é o único mediador, como o presbítero Oséias disse, entre nós e Deus. Jesus é o único caminho, é a verdade, é a vida. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Quem dele comer, quem dele beber, não terá mais fome, não terá mais sede. Ele é o nosso caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a nossa pedra angular, ele é o nosso fundamento. Nós precisamos dele a todo instante, E hoje em dia, o mundo nos cerca com tantas coisas e nós acabamos não colocando Jesus no seu devido lugar. Ele passou por isso, pelas suas pisaduras fomos sarados, pelos seus ferimentos, pelo chicote, pelaquela cruz, ele foi pregado na cruz por mim e por você, para que nós possamos ter um encontro com o Pai, para que nós possamos ressuscitar um dia, quando Ele voltar da sua glória, porque Ele foi preparar lugar para mim e para você, e Ele volta. A promessa é que Ele volta, Ele está vivo à destra do Pai, e Ele volta. Jesus é a nossa única esperança. Não tem salvação fora de Jesus, não tem salvação em nenhum outro, porque dado entre os homens não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse isso. Nós erramos, mas pela justiça de Deus imputada a Jesus, nós somos salvos. E debaixo do sangue de Jesus, nós somos justos perante Deus. Mas sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Sem Jesus no seu devido lugar, não dá. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como ele diz. E o último ponto que me tocou lá em Atos, que foi logo o verso abaixo do verso 12, que foi incrível, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando Jesus te muda, as pessoas reconhecem. Quando Jesus te muda verdadeiramente, quando você está cheio do Espírito Santo, as pessoas reconhecem que você estava com Jesus. Você não precisa falar nada. Eu lembro aqui um caso que Felipe disse, que ele foi trabalhar em um lugar, ele e a Gabriela, não estão aqui infelizmente, mas que as pessoas chegaram para eles e perguntaram: você é diferente, por que você é diferente? Você é cristão? Quando nós somos cristãos verdadeiros, quando nós colocamos Jesus no seu devido lugar como a nossa base, como o nosso fundamento, as pessoas reconhecem que você é cristão. Você não precisa dizer nada, você pode continuar no seu trabalho, você pode continuar com o seu relacionamento com o seu esposo e com a sua esposa, mas as pessoas olham diferente para você porque o Evangelho muda você. O Evangelho muda quem nós somos por dentro. Se você não tem essa mudança, clame pelo Espírito Santo, clame por Deus, porque é essa mudança que vai te trazer a salvação. É essa mudança que vai te levar mais perto do Pai. As pessoas reconhecem quando o agir de Deus está na sua vida. É incrível esse texto. Esse texto é um pequeno texto, é um pequeno trecho que, quando nós lemos, nos leva a tantos outros textos da própria palavra, a Sagrada Escritura de Deus. E quando nós reconhecemos que Jesus, o Eterno, se fez finito, o Eterno se fez carne por mim e por você, por amor, e de graça Ele te deu isso, e de graça Ele te dá a salvação, e de graça, sem eu e você merecer, Ele te dá a salvação. Isso é incrível, porque eu não mereço, e eu não coloco Jesus no seu devido lugar. Quando eu li esse texto,
o Espírito Santo me tocou fortemente e falou: você não estava me colocando no devido lugar. Eu não estou no centro, eu não sou a sua base. E isso me tocou muito forte, irmãos. Porque Jesus, Ele está aqui hoje, Ele está aqui, Ele está aqui. E Ele quer você, Ele quer ser a sua base, Ele quer ser o seu fundamento. E você tem que olhar o mundo através dos olhos de Jesus, você tem que seguir os passos de Jesus, ser pequeno Cristo, o que diz a palavra cristão. Ser cristão é ser pequenos cristos, aqueles que seguem os passos de Cristo. Já disse isso numa pregação anterior. E essa palavra é incrível, porque Ele nos salvou do nosso pecado. Nós estávamos mortos em nós mesmos. Nosso destino era o inferno, mas Ele nos salvou. Por sua graça, Ele nos escolheu. Ele te escolheu e te salvou do seu pecado. Que o Senhor possa abençoar vocês com essa palavra, que vocês possam mudar, que vocês possam colocar Jesus na sua base, que Ele seja o seu fundamento, que Ele seja a sua pedra angular, que você reconheça que Ele se sacrificou por mim e por você. Se arrependa, se coloque diante de Deus, se dobre de joelhos, entregue sua vida a Deus e Ele mudará a sua história, Ele mudará a sua vida, como Ele já mudou quantas vezes. Essa palavra é pregada há 2000 anos e ela se renova a cada manhã. Essa palavra é pregada há 2017, 2020 anos, perdão. E ela se renova a cada manhã, a cada instante. Ela é viva, ela vai sempre passar, ela vai sempre estar aqui, perdão. Passarão céus e terra e a minha palavra não passará. Que nós possamos nos deitar na palavra, que nós possamos nos deitar em Jesus. Sempre bote Jesus no seu devido lugar. Se arrependa, seja livre. Amém? Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Passar a palavra para o presbítero Oséias, que vai dar continuidade. Amém? Deus possa abençoar vocês.